Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da plataforma Codular. Hoje iremos criar uma aplicação que irá utilizar o consumo de APIs. APIs são bibliotecas, os quais as empresas disponibilizam algumas informações para consulta. Então, ao invés da empresa possuir um banco de dados, ela consegue a consulta das informações necessárias através de APIs fornecidas por outras empresas. Neste exemplo, irei criar uma aplicação que consulta o nome da cidade através do número do CEP. Para isso, vamos criar uma nova aplicação. Clique no botão Create Project, digite o nome do projeto, será API CEP. Clique no botão Next e em seguida Finish. Ao criar a aplicação, deveremos alterar suas propriedades. Perceba que a barra de título não está sendo exibida normalmente. Pressione a tecla F5 para atualizar. Após a atualização, a barra já está fixada na nossa aplicação. Vamos alterar as propriedades. Primeiro, irei alterar o alinhamento horizontal para o centro. Vou alterar o título para pesquisa CEP. E vamos para a inserção dos nossos componentes. O primeiro componente será inserido, vai ser um label. Vamos alterar suas propriedades para LBL CEP. Alterar a fonte bold negrito, tamanho 18. E vamos alterar a propriedade text para digite o CEP. Em seguida, irei inserir um componente textbox para que o usuário faça a inserção do CEP, do número do CEP desejado. Vou alterar as propriedades txt underline CEP. Vou alterar a fonte bold, alterar a fonte também para 18 e a largura para fill parent, né? Tela toda. Ótimo. O hint vou colocar aqui CEP. Em seguida, irei inserir um componente que vai permitir um espaço. Então, vai na categoria Layout, General e arrasta o componente Space. Vamos renomeá-lo. Space 01. Vou alterar aqui a altura para 40 pixels. E vamos dar continuidade. Volto aqui à categoria User Interface. Arrasto um componente Button. Vou também alterar suas propriedades. btn underline pesquisar. Vou alterar o fonte bold, negrito, tamanho da fonte. Vamos colocar também 18. A largura do componente 200 pixels. E vou alterar aqui o texto para pesquisar. Inclusive, como o CEP é composto apenas por números, posso aqui alterar, né, a propriedade input type para number. Ou não, vai ficar a critério do cliente. Caso deseja, alteraria para number. Aí o textbox só iria aceitar números. Continuando, vou inserir outro espaço, layout general. Outra barrinha de espaço, também 40 pixels. Vou alterar o seu nome. Vou colocar agora um componente vertical para agrupar os dados que serão retornados pela pesquisa. Vou alterar aqui o alinhamento para o centro, o alinhamento vertical, a largura tela toda e vou alterar o nome para vertical dados. Depois, deverei inserir 3 labels. Então, volto na categoria User Interface, arrasto o primeiro componente label, coloco aqui a largura tela toda, vou alterar o seu alinhamento para centro, vou alterar aqui, as informações serão exibidas, dados pesquisados.
Ótimo, posso dar um destaque, negrito, tamanho 16. E em seguida vou inserir mais dois labels dentro do vertical. E agora o último, 2. Vamos alterar as suas propriedades. Aliás, ficou faltando alterar o primeiro para LBL dados. O segundo, LBL cidade. E o último, LBL estado. São as informações que serão o retorno da API. Vou aumentar aqui a fonte para 16. Vou colocar em negrito também. E vou apagar a propriedade text. O outro, vou colocar fonte bold, tamanho 16. Também irei colocar negrito, fonte 16. Vou tirar a propriedade text. Ótimo. Depois, vou inserir novamente outro espaço, layout general, space, já fora do vertical. Vou renomeá-lo SPC03. Vou alterar aqui a altura para 40 pixels. E por último, acrescentar o botão para limpar caso eu queira pesquisar mais de um CEP. btn _ limpar. Vou alterar o fonte bold, tamanho 18. Vou alterar aqui a largura também para 200 para acompanhar o botão pesquisar. E o texto será limpar. Ótimo. Agora, deverei colocar o componente que permita o consumo da API. Esse consumo é feito através de um componente que simula aí um navegador. Então, para isso, entrarei aqui na categoria Connective e vou arrastar o componente Web. Através desse componente, será permitida a troca de informações. Vou até alterar o nome para Web _ dados. Desta forma, concluo aqui com vocês a criação da interface para essa aplicação. Não perca o próximo vídeo, irei explicar a criação dos blocos.